Graça e paz a todos, irmãos. Feliz noite, boa noite, melhor dizer. Que o nosso bom Deus esteja com todos. Louvo a Deus pela vida de cada um aqui presente. Antes, porém, queria confirmar se o meu áudio está perceptível. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que mensagem, que mensagem o Senhor trouxe para nós hoje por meio da sua serva. Verdadeiramente, irmãos, o Senhor tem instrumentos muito simples, aqueles que se têm prontificado, aqueles que têm respondido o chamado do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles que têm respondido ao Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Esta mesma forma que Maria respondeu quando o anjo anunciou a ela que ela foi escolhida por Deus para gerar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria disse assim: eis-me aqui, faça em mim segundo a tua palavra. Verdadeiramente, irmãos, nós estamos a viver uma fase na história do pecado na humanidade, na Terra, está mesmo a terminar. E todos os indicadores que nós precisávamos para termos certeza de que estamos a caminhar rumo a um final feliz para aqueles que amam a Deus, é visível, irmãos. Visível. Eu louvo mais uma vez a Deus pela vida da irmã. E hoje, naturalmente, vamos trabalhar um pouco esse tema. Estamos em vigília, não estamos numa sala de estudo normal. Eu ia preferir que alguém pudesse ler a Bíblia, mas eu tomarei a leitura para ganharmos tempo. Mas, como sempre, falar com Deus nunca é demais. E Ele disse que devemos orar a tempo e fora de tempo. Então, irmãos, aqueles que se puderem postrar, por reverência a Deus, convido-vos a fazermos essa petição. Bondoso e eterno Pai que estás nos céus, nosso Deus, aos teus pés, ó Pai, postrados estamos conforme está escrito na tua palavra. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça, a fim de receberdes misericórdia e achais graça para socorro em ocasião oportuna. Amado Pai, te louvamos, ó Senhor, bendizemos o teu santo e eterno nome, pela vida de cada elemento, cada membro da família aqui representada, ó Senhor. E a tua infinita graça e a tua misericórdia que dura para todo sempre nos guarde, ó Senhor. Seguindo assim, ó Pai, o propósito para o qual nos chamaste, conforme está escrito na tua palavra. Deus nos tem dado uma língua erudita para que possamos ministrar a palavra aos abatidos. Ele nos desperta pela manhã e faz com que o nosso ouvido escute a instrução. Pai, eis-nos aqui, ó Senhor. Usa-me a mim. Toma-nos, ó Pai, nas tuas benditas mãos e dai-nos, ó Senhor, conforme a tua palavra, a unção do teu Santo Espírito, porque está escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador,
És o que te pedimos, Pai. Dai-nos o teu Santo Espírito nesta noite, ó Pai. Batiza-nos, ó Senhor, com a plenitude do teu poder. Dai-nos o maior presente que o céu nos pode otorgar. Dai-nos, ó Senhor, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ó Pai. Pois que está escrito, vós conheceis, porque habita convosco e estará para sempre em vós. Eu creio, Pai, que recebemos a bênção do teu Santo Espírito. Perdoa, Pai, os nossos muitos pecados. Perdoa, Senhor, os pecados que não cometemos, porque a tua graça nos livrou. Perdoa, Pai, os pecados do meu próximo. Perdoa, Senhor, os pecados de toda a tua nação. Sê misericordioso conosco, Pai, como costumas ser com aqueles que amam a tua lei. Dai-nos, ó Senhor, sabedoria, entendimento, Pai, porque assim está escrito: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer aos homens que lhe agradam. Pai, temos guardado a tua palavra em nossos corações para não pecar contra ti. Inclina, ó Pai, o teu ouvido e ouça a nossa súplica. Derrama, ó Pai, unção poderosa. Enche-nos, ó Senhor, com a tua palavra. Pois que está escrito: a palavra que vos falo, ela é espírito e vida. Vivifica-nos, ó Senhor, na tua palavra. Tudo isso te pedimos, Pai, crendo pela fé que recebemos o que te pedimos, porque pedimos de acordo à tua vontade, no eterno e soberano nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu não trago slides, mas vamos todos, cada um no seu tempo natural, abrirmos as nossas Bíblias e meditarmos na palavra do Senhor, que é o nosso guia de fé e prática. O tema que nós temos hoje é um tema bastante pertinente, mas antes de entendermos, antes de entrarmos propriamente no tema, precisamos compreender um fator básico e principal. O que é uma linha irregular? Ou seja, o que é um sustento próprio? Quando começou o sustento próprio no movimento adventista? Quem começou com sustento próprio no movimento adventista? A irmã White aprovou ou aprovava o sustento próprio? O que é verdadeiramente um sustento próprio? Essas e tantas outras questões são muito recorrentes no meio do povo adventista do sétimo dia. E há uma vaga explicações acerca disto. E nós vamos ver, com base na palavra de Deus, o que é um ministério de sustento próprio, o que é uma linha irregular, e vamos também aprender por que vieram a existir as linhas irregulares. Qual é o propósito de Deus ao trazer linhas irregulares? Se pensarmos só um pouquinho, vamos compreender que a linha irregular só surge quando a linha regular deixa de fazer aquilo que lhe foi incumbida como missão de fazer.
Vamos repetir. A linha regular, quando deixa de fazer o propósito para qual foi levantado, o dono da obra, Deus Pai, em Cristo Jesus, levanta linhas irregulares. E nós vamos ver isso, conforme a própria palavra de Deus nos ensina, que nada é novo, tudo se repete. O surgimento de linhas irregulares, ministérios de sustento próprio, num povo adventista, está relacionado com a repetição do antigo Israel, ou desde a era de Cristo, assim como desde antes de Cristo, com os profetas. Vamos tomar leitura, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 23. Mateus 21, 23. Eu tomo a leitura no capítulo 21, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado no templo e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, dizendo: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Ou seja, Jesus ensinava ou pregava o evangelho eterno nas sinagogas e não só, sem ser consagrado pastor. Por quem Cristo foi consagrado pastor? Pelo Pai. Mas os homens, os principados, ou os anciãos, os líderes da igreja, não consagraram Jesus a pastor. Então, indagavam-se perguntando-lhe: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem a te deu? Porque nós, sendo os pastores, os líderes da igreja judaica, não te conhecemos como pastor. Ou seja, você não tem credencial. Como é que te atreves a pregar o evangelho? Comecem, irmãos, a entender onde nós vamos chegar. No versículo 24, Jesus responde dizendo: e Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, de igual modo vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. No versículo seguinte, Jesus faz então a pergunta: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? No versículo seguinte diz: mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Entravam aqui numa contradição. Se vocês creiam que João Batista tinha legitimidade para pregar, e não tendo sido ensinado por nenhum rabino, como é que eu não posso fazer? Se João Batista podia, eu também posso. Vamos prefaziar o que Cristo está aqui dizer. Porque se João Batista pode, não tendo sido preparado pelos rabis, então João Batista
como podemos ver aqui, assim rapidamente, antes de entrarmos nos textos seguintes, já tinha um ministério de sustento próprio. Por quê? Porque João Batista não estava preso à igreja judaica, não estava preso ao sinédrio, ele não obedecia a ordens humanas. Ele sim estava nele cumprindo-se o que estava escrito em Isaías: és a voz que clama no deserto. Irmãos, prestem bem atenção nesses conteúdos que estamos a estudar. Há uma voz que tem de clamar no deserto. Por quê? Porque as linhas regulares deixaram de fazer ou deixaram de cumprir a missão pela qual Deus os levantou. Então, muitos de nós entendemos que, quando há textos bíblicos que lemos fora de contexto e pegamos neles para justificar, dizendo: mas Jesus ia às sinagogas como era de costume. Mas não paramos para analisar qual é o contexto em que Jesus ia às sinagogas pregar como era do costume. E isso acontecia em que período? Isto aconteceu depois daquele período. Jesus continuou a ir à sinagoga pregando? Tenham essas perguntas, porque lá no final, vamos, se Deus permitir, vamos entrar nesse ponto. E vou precisar que alguns irmãos respondam. Precisam perceber isso. Os ministérios de sustento próprios, as linhas irregulares, elas foram levantadas, ou seja, é uma obra de Deus. Agora precisamos compreender mais profundamente. Vamos abrir agora nossas Bíblias novamente no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10. O que é que a palavra de Deus nos diz? Vamos juntar textos para depois termos capacidade, podermos desenvolvê-los. Gálatas 1, 10. Eu tomo a leitura. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Retenham esse texto. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E no versículo 12, no versículo 11, diz-nos o seguinte: quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele, face a face, porque ele era reprovável. Quando Pedro foi para Antioquia, me opus a ele, face a face, ou seja, havia uma conversa direta. Quem está a falar aqui? Paulo. Apóstolo Paulo opôs a Pedro face a face, porque ele era reprovável. Versículo 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retornou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Vamos ver o que diz o versículo 15. Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios. Comecem a ver a tendência humana de começar a separar-se ou a separar as coisas pelo que nós pensamos
pelo que nós achamos, o nosso achismo. Entrando mais propriamente no assunto, vamos primeiro então começar a entender. Guardem esses textos, irmão, depois vamos voltar a falar deles. Essas questões. O Ministério de Sustento Próprio ou as linhas irregulares, eles são levantados ou foram levantados por Deus quando as linhas regulares não podiam cumprir o propósito para qual foram levantadas. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo escolhe os 12 discípulos, ele está a construir um ministério de sustento próprio. Semelhantemente ao João Batista, que batizou Jesus. O Filho de Deus foi batizado por um obreiro de sustento próprio. Não foi aos rabis, não foi ao sinédrio, não foi no templo. Jesus foi batizado por um obreiro de sustento próprio. Ou seja, o ministério de sustento próprio, ou linhas irregulares, é bíblico. É Deus que ordena. Quando? Quando as linhas regulares deixam de cumprir o propósito para qual Deus as levantou. Continuando, vamos agora ver o que o Espírito de Profecia nos apresenta. O que a irmã White nos fala acerca disso? No livro Spalding Magan, a irmã White, no ano de 1898, mais concretamente, a 14 de agosto, ela escreve uma carta. Ela estava na Austrália e escreve uma carta dirigida ao seu filho, onde ela diz o seguinte: vocês perguntam-me o que deve fazer, tendo em conta o facto de ser dada tão pouca ajuda a esse departamento da obra em que está a trabalhar. Eu diria, irmã White dizendo, confie ao Senhor. Há um caminho aberto para si no que diz respeito a garantir ajuda para o campo do sul. Apele ao povo. Este é o único caminho que pode seguir, dadas as circunstâncias. Não envie qualquer declaração sobre a situação através das nossas revistas religiosas, porque não será aceite. Por quem? Envie diretamente ao povo. Ela está a falar de quem deveria ter aceite e ela recomendava não enviar. A Conferência Geral. Ou seja, o filho da irmã White tinha um ministério de sustento próprio. Se não fosse possível, se não era bíblico, se o espírito de profecia não aprova, a irmã White teria reprovado o seu próprio filho a fazer isso. Mas vamos buscar um outro texto para dar mais embasamento no que estamos aqui. Primeiramente, irmãos, temos que compreender o que é o Ministério de Sustento Próprio, por que existe e qual é o objetivo dele, para depois entrarmos na comparação dos Ministérios de Sustento Próprio e na própria linha regular. Carta da irmã White para o irmão Daniels, a 28 de julho de 1901. Ela começa escrevendo o seguinte: estou a enviar-vos algumas coisas que escrevi há algum tempo,
mas ainda não tenho tido forças para pesquisar. O farisaísmo no mundo cristão de hoje não está extinto. Ouvem, irmãos, o farisaísmo no mundo cristão de hoje não está extinto. O que é que os fariseus faziam? E ela reafirma no começo da sua carta, em 1901, ao irmão Denis, que isto não estava extinto. Era um modo fariseu de levar, ou seja, de dirigir a igreja. Continuando. O Senhor deseja interromper o curso de precisão que se estabeleceu tão firmemente, o que tem impedido, em vez de fazer avançar a sua obra. A obra de Deus, quando o farisaísmo permanece no povo, diante dos líderes, a obra de Deus não avança. E por não avançar, Deus interrompe. Porque o grande desejo de Deus é que a mensagem chegue a todas as pessoas, nação, tribo, povo e língua. E aquele povo que foi levantado, seja ele profeticamente, se não tiver a cumprir o propósito, Deus vai interromper. Continuando a leitura. E ele quem? Deus, deseja que o seu povo se lembre que existe um grande espaço sobre o qual a luz da verdade presente deve ser derramada. A sabedoria divina deve ter espaço em abundância para trabalhar. Há de avançar sem pedir permissão ou apoio àqueles que tomaram para si o poder ditatorial. Repito, não precisa as linhas irregulares pedirem autorização àqueles que tomaram a obra como um poder ditatorial. Ela continua dizendo: no passado, um conjunto de homens tentou manter nas suas próprias mãos o controle de todos os meios vindo das igrejas e utilizou este meio de forma desproporcionada, erguendo edifícios dispendiosos, onde esses grandes edifícios eram desnecessários e inúteis. Irmãos, comecem a juntar o que estamos a falar com a realidade que todos nós vivemos no dia a dia dentro dos templos adventistas do sétimo dia. Muitos de nós nos ofendemos quando ouvimos citações da irmã White a pôr o dedo na ferida, a apontar onde está o problema. E pensamos assim: os irmãos estão a combater a igreja. Não, irmãos. Não é o nosso propósito. Nós não estamos a combater a igreja. Estamos a mostrar onde está o problema. Estamos a dar um nome ao pecado. Estamos a chamar a atenção à igreja para que ela mude, para que ela volte para o propósito ao qual Deus nos levantou. E essa mensagem não é só direcionada à igreja, também é direcionada aos ministérios de sustento próprio. Os de hoje, que estão igual à igreja, igual à denominação, igual à linha regular, intitulando-se sendo linha regular, mas na verdade o que as linhas irregulares estão fazendo é captar os dízimos e entregar os dízimos à igreja. A linha regular é evangelizar as pessoas e levá-los na linha regular para ser batizado. Irmãos, não faz sentido, não tem nexo. Se você saiu da linha regular,
É porque não estás a te rever na linha regular, criaste uma linha irregular e você evangeliza com a linha irregular e levas a pessoa que você evangelizou para ser batizado na linha regular. João Batista, por acaso, fazia isso? Cristo fazia isso? Vamos refletir, irmãos. Vamos prestar atenção nas coisas, como elas estão a acontecer. Vamos estudar, vamos ler, para que verdadeiramente os nossos olhos se abram e entendamos o chamado de sai dela, povo meu, está a se direcionar a quem? O chamado sai dela, povo meu, está a ser direcionado a quem? Continuando. E deixando lugares carenciados, sem ajuda ou encorajamento, assumiram a grave responsabilidade de trazer a obra onde ela deveria ter sido avançada. Foi deixado a algumas supostas mentes bondosas a dizer que campos deveriam ser trabalhados e que campos deveriam ser deixados por trabalhar. Uns poucos homens têm mantido a verdade em canais circunscritos, porque a abertura do novo campo exige dinheiro. Irmãos, estão a perceber como a linha regular necessita compreender, a partir da nossa conferência geral, o qual nós estamos à margem do propósito para o qual fomos levantados em 1844? Então nós já não podemos ser simples adventistas. Não. O Senhor nos tem chamado, nos tem dado conhecimento. Por isso é que nós somos chamados de Laodiceia, porque temos conhecimento suficiente para saber os tempos em que estamos, porque senão estaremos a ser guiados por cegos. Onde nós haveríamos de parar? Parece que estamos a combater a igreja. Parece que não cremos mais nas mesmas coisas que a igreja crê. Como dizia a irmã Carla, cada um de nós deve pensar. Não estamos aqui a dizer que devemos sair da igreja, mas é preciso refletir, porque a própria palavra de Deus nos diz: aqueles que desejam viver piamente em Cristo sofrerão perseguições. Aonde? Dentro da própria igreja. E não nos esqueçamos, irmãos, que está profetizado. Está profetizado, irmãos. Dentro do movimento adventista, haverá separação. Abrir-se-á dois grupos. Um será o perseguidor e o outro será perseguido. Se tendo essas bases, tendo esse conhecimento, eu pergunto, olhando para tudo que já temos visto, nem vou falar daquilo que a irmã Carla já apresentou. Olhando para aquilo que temos visto nos nossos templos, o que o Senhor nos quer ensinar? Será que estamos
fazer o correto? Pois eu vou vos trazer uma mensagem. Está nos Testemunhos para a Igreja, no volume 7, na página 16. Tem o seguinte texto: o mundo será convencido não pelo que o púlpito ensina. Onde é que tem púlpito? Nós aqui temos púlpito. O texto continua: mas pela igreja vive. Repito, o mundo será convencido não pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a igreja vive. O ministro, em sua escrivania, anuncia a teoria do evangelho. A piedade prática da igreja demonstra o poder. Pensem, irmãos. Eu, por norma, pela graça de Deus, começo sempre por trazer várias coisas, chutando assim por alto. E no fim, vamos fazer a correlação das coisas. E vamos perceber o porquê e onde é que nós temos falhado e por que estamos a falhar. E que às vezes das nossas súplicas e orações pedimos a Deus que nos dê aquilo que Deus já deu. Irmãos, Deus não fará nada daquilo que Ele já nos deu a capacidade de fazer. Antes, pelo contrário, Ele está à espera que nós façamos. Se Satanás tem brincado conosco, e na terra é nossa culpa, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. A mensagem que levantará Cristo no lugar santíssimo já está conosco desde 1888. O que temos feito? Como nós temos olhado para ser adventista do sétimo dia? Isso é o que é para nós. Representa o que é. O que mais precisamos para compreender que Cristo em nós é a esperança da glória. Por que a mensagem, ou seja, por que quem vai terminar a obra é as linhas irregulares? Porque a linha regular saiu do propósito na qual foi levantada. Irmãos, isso não começou agora. Isso já começou há muitos anos atrás. A irmã White cansou de repreender a Conferência Geral por ter adotado o método católico de liderança, de governar, tornando assim eles ditatoriais, que não se pode fazer nada sem que haja uma autorização, uma aprovação da Conferência Geral. Eles usam os nossos dízimos para investir na bolsa de valor. Eles usam os nossos dízimos para investir no negócio de armamento. Precisamos acordar, irmãos. Ainda no segmento do que acabamos de ler agora,
Vamos avançar um pouquinho mais para ver se a gente começa a construir a razão do porquê de termos que perceber que as linhas irregulares terão e serão elas que vão terminar a obra. E depois pegarmos nesse conceito e olhar e linhas irregulares. Como estão a caminhar as linhas irregulares existentes hoje? Como estão as linhas irregulares hoje? Para não ser o irmão Pedro a falar, vamos perguntar o que o Senhor tem a nos dizer acerca disso. Repito, irmãos, o objetivo não é falar mal de ninguém. O objetivo é trazer, assim diz o Senhor, para que nos despertemos, para que não venhamos a dizer, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou comigo. Ainda no livro Spalding Again, temos na página 174, no parágrafo 3, tem a seguinte mensagem: apenas nos lugares em que estavam interessados é que estavam dispostos a investir meios. Isso está a se repetir hoje. Eles escolhem onde ir, como ir, quando ir, como se os outros não fossem importantes. O mesmo aconteceu no passado com a irmã White, com seu filho Edson. E a palavra de Deus nos ensina como foi, há de ser. E ao mesmo tempo em que poucos lugares foi investido em edifícios 5 vezes mais dinheiro do que o necessário. Estamos preocupados em construir templos fabulosos, mas retardam a mensagem. Estamos preocupados em visibilidade e não estamos a olhar que temos um povo a buscar. A mesma quantidade de dinheiro utilizada no estabelecimento de instalações em lugares onde a verdade nunca foi introduzida teria levado muitas almas ao conhecimento de Jesus Cristo Salvador. Ela continua dizendo o seguinte: durante anos, a mesma rotina, a mesma forma regular, prestem atenção, a mesma rotina, a mesma forma regular de trabalhar tem sido seguida, a obra de Deus tem sido grandemente prejudicada. Os planos estreitos seguidos por aqueles que não tinham um julgamento claro e santificador, resultaram numa demonstração de que não é aprovado por Deus. Vamos agora concluir com uma citação seríssima que diz assim: que os homens acordem para a realização de que têm uma responsabilidade individual.
Deus nos chama para uma responsabilidade individual. Deus nos chama para ministérios de sustento próprio nos lares, começando nos nossos lares, na nossa família. Irmão, caso não compreendamos isso, precisamos ter o seguinte entendimento: um bairro é formado por várias casas. Várias casas formam um bairro. Vários bairros formam uma cidade. Várias cidades formam um país. Vários países formam o continente. E o continente, vários, formam o mundo. Se na verdade queremos alcançar o propósito de Deus, precisamos começar em casa. E em casa, nós temos um ministério de sustento próprio. Temos uma linha irregular. Precisamos acordar para isso, irmãos. Porque se eu estiver em conformidade com assim diz o Senhor na minha casa, eu estou a pregar um evangelho indireto ao meu vizinho. E a minha principal testemunha é a minha esposa. Ela há de notar mudança. E ela será contagiada pelo amor de Cristo que está em mim. Então, o conceito de linhas irregulares, irmãos, não precisamos olhá-lo fora. Temos que olhar para dentro primeiro. Temos sido nós, nas nossas casas, exemplos? Quando o nosso parceiro, os nossos filhos contemplam-nos, eles veem verdadeiramente que nós tivemos contato com Cristo? Ou vamos pegar no primeiro louvor da irmã Ana, logo no início da nossa vigília? Tem sido os teus lábios louvor e a tua vida amor? Ou estás a delegar essa responsabilidade à igreja, à congregação, aos sábados no templo? Crês que é de lá onde virá a transformação? É porque ainda não compreendeste que é Jesus em nós a esperança da glória. Esta é a mensagem que precisamos entender. Não estamos a pedir que as pessoas abandonem a igreja, não, porque a própria vivência da mensagem do terceiro anjo, em cada um daqueles que se resolvem ser fiel a Cristo, a própria igreja vai te excluir, a própria igreja vai te chotar, a própria igreja vai te perseguir. Por quê? Porque não é possível caminharem os dois juntos. Não é possível os dois caminharem juntos. Porque quando nós nos apresentamos com assim diz o Senhor, estamos a contradizer com que se prega que havemos de pecar até Cristo voltar. Mas não é isso que Cristo nos disse. Não é dessa forma que fomos instruídos. Se assim fosse, nós estaríamos a dizer que Cristo é ministro do pecado. E Cristo veio morrer na cruz para nos dar a licença para continuarmos a pecar. É isso que trouxe o nosso Salvador à Terra? Ou ele veio para poder nos apresentar ao Pai santos, irrepreensíveis, nele, por amor?
Vamos buscar mais textos bíblicos para começarmos a entrar no entendimento daquilo que é verdadeiramente o propósito de Deus na vida de cada um de nós, representando uma linha irregular, sendo uma linha irregular. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Vamos ler o versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Que diz o seguinte: E ele disse-lhes: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Ou seja, João Batista não tinha credencial. Vamos contextualizar isso. João Batista não tinha credencial, mas tinha autoridade para batizar. Quem lhe deu autoridade? Afirmar que uma linha regular não pode batizar e que o que eles evangelizam terá que vir para a igreja para regular o batizar. É assim que fomos ensinados? É assim que a palavra de Deus nos instrui? Recapitulando, e esta linha irregular, liderada por João Batista, foi a linha regular que batizou o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Onde é que estava Anás e Caifás? Por que não foram eles? Porque não estavam a viver a verdade presente naquele tempo. Então, até a vinda do Messias, lhes passou ao lado, quando estava diante deles. E João Batista, no seu ministério de sustento próprio, levantado por Deus, veio e batizou o nosso Senhor e Salvador. Esse preâmbulo, somente, irmãos, para que tenhamos noção bíblicas de que o surgimento das linhas irregulares é bíblico. E se teve aprovação ou não da irmã White, já vimos que teve, porque até o próprio filho dela tinha um ministério de sustento próprio. E se entrarmos um pouco mais abrangente, a escola de Madison era um ministério de sustento próprio, com um cariz mais para o sanatório, mas era um ministério de sustento próprio. E que a Conferência Geral, após a morte da irmã White, tomou aquilo para si. E o que é feito de Madison hoje? Nada. Abandonado. Como vimos, irmãos, a nossa igreja, ela deixou de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ela não só está a dar a César o que é de César, porque também quer dar a César o que é de Deus. É exatamente ali onde começamos a entrar numa apostasia terrível. Então, o chamado de Deus de sai dela, povo meu, irmãos, não é para quem está na Igreja Católica. Não é para os pentecostais. Porque o juízo de Deus começa na casa de Deus. O juízo de Deus começa dentro de nós. Se prestarmos atenção, a mensagem de 1888, ela tinha um cariz de selamento para o povo adventista.
daquele tempo. Repito, a mensagem de 1888, a justificação pela fé, ela era o selamento daquele povo naquele tempo. Nós, hoje, como é que estamos a olhar pela mensagem de justificação pela fé? Como? Selamento? Uma promessa? É uma realidade? Ou é para o futuro? De que maneira estamos a lidar com isso? Vamos refletir, irmãos. A coisa é muito séria. Eu vou vos trazer aqui uma leitura. Está no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 6. Vamos só dar uma vista de olho nisto. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Está escrito: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós. Repito, Cristo, como filho sobre sua própria casa, cuja casa somos nós. Se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Se andamos a pensar que a casa de Deus são as paredes adventistas do sétimo dia, biblicamente não é isso. Pois o assim diz o Senhor, diz-nos que nós somos a casa de Deus. Irmãos, temos que começar a compreender onde estamos, o que é que o Senhor nos está a pedir e como vamos respondê-lo. Vamos novamente abrir a Bíblia e ler na 1 de Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. 1 de Coríntios 6, 19. Está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, o templo de Deus somos nós, não são aquelas paredes. Por isso é que Cristo não virá buscar paredes, virá buscar pessoas que amam a Deus. Irmãos, é preocupante que nós, como povo adventista do sétimo dia, isso já não deveria ser tema de nossa vigília. Nós tínhamos que estar claro nessas coisas. E vamos completar com esse texto. Está em Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Também leremos o 21. Pois está escrito: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior,
Versículo 21 diz: nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Onde é que está o reino de Deus? O que é que nós precisamos mudar? Quem vai fazer essa mudança? Por que essa mudança deixou de estar na responsabilidade da Conferência Geral? Passou para nós? Porque o nosso Deus já não habita em templos feitos por mãos humanas. Ainda no livro Spalding Again, mas um texto fantástico que diz assim: as linhas regulares não têm feito o trabalho que Deus deseja ver realizado. Que a reforma e reavivamento faça mudanças constantes. Algo foi feito nesta linha, mas que a obra não pare aqui. Não que cada jugo seja quebrado, que os homens acordem para a realização de que têm uma responsabilidade individual. Irmãos, a maior necessidade do mundo hoje é de homens, homens que não se compram nem se vendem, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto. O que é reto? A palavra de Deus é reta. Ainda que caiam os céus. É muito sério, irmãos. O Senhor quer falar, quer lidar, quer agir individualmente com cada um. Não podemos negligenciar isto, irmãos. É muito sério. No livro Medicina e Salvação, tem o seguinte texto na Carta 51 de 1898. Se não for dada qualquer ajuda pelos presidentes das nossas conferências e dos nossos ministros aos que estão envolvidos na nossa obra, o Dr. Kellogg deixará de pagar o dízimo dos obreiros do sanatório. Eles apropriar-se-ão disso para levar por diante a obra que está em harmonia com a luz da palavra de Deus. Quando o Senhor age sobre as igrejas, ordenando-lhes que façam uma determinada obra, e eles se recusam a fazer essa obra, e alguém consente em alcançar a profundeza da dor da misericórdia humana, a bênção de Deus recairá sobre ele. Irmãos, a bênção de Deus não está onde a lei de Deus é pisada. A bênção de Deus não está
onde de sábado a sábado é profanado o nome do Senhor. A lei de Deus não está no ecumenismo. A lei de Deus não pode estar. É tempo, como vimos com a irmã Carla, de abrirmos a porta, de vermos o que está nas paredes. Pois já não seremos chamados inocentes. Não haverá desculpa, pois o tempo é esse. Precisamos, irmãos, clamar a Deus, dizendo: abre-me tu os olhos meus, para que eu possa contemplar as coisas maravilhosas da tua lei. Precisamos orar a Deus pedindo: pleiteia minha causa e salva-me. Vivifica-me na tua palavra. Precisamos orar a Deus pedindo: lida generosamente com teu servo, para que eu possa viver e guardar a tua palavra. Pois que está escrito: eu sou o que apago todas as tuas transgressões. Não porque tu mereces, mas por amor de mim mesmo. E dos teus pecados não mais me lembrarei. Coloca-me na tua memória. Permita que nos apresentemos juntos em juízo. Declara a palavra para que sejas justificado. Irmãos, nós temos que sair do formato anterior. Precisamos largar os modelos antigos para migrarmos para modelos novos. Precisamos pedir a Deus: dispa-me, ó Senhor, do velho homem e revista-me do novo homem, que é renovado no conhecimento segundo a palavra de Deus. Nós estamos a entrar numa zona em que não podemos confiar a nossa salvação em ninguém. Somente assim diz o Senhor. Nem no irmão Pedro, nem na irmã Carla, nem ninguém. Podemos por nós mesmos. Abramos a palavra de Deus, orando: Senhor, dá-me entendimento, que a todos o Senhor dá e nada te empolpera. Pois que está escrito: invocai-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O maior desejo de Deus é se revelar a nós. Mas nós precisamos buscá-lo. E quando buscamos, estamos exatamente comprando dele o ouro, as vestiduras e o colírio, para que nos enriqueçamos, para que não seja vista a nossa nudez, para que se abram os olhos do nosso entendimento. Este é o chamado de Deus, esta é a mensagem da justificação pela fé.
viver no assim diz o Senhor. Cristo habitando em nós de maneira ininterrupta. Pois que está escrito: como o homem limpará, como o jovem limpará a sua sujidade? Pela palavra. Então, irmãos, retenham essas informações. Busquemos estudar por nós mesmos. A apostasia não começou hoje. Ela só vai aumentar. Ela só vai aumentar. Esta é a mais pura realidade. Não confiem as nossas salvações na mão de homens. Quando começarmos verdadeiramente, irmãos, a andar no assim diz o Senhor, seremos perseguidos por aqueles que sentam conosco no mesmo banco da igreja. É importante dizermos essas coisas, irmãos. A obra de Deus não será terminada por meio de púlpitos. Serão obreiros humildes, simples. Cada um de nós precisa se colocar à disposição para que o Senhor te use. Pois está escrito: ninguém que se achega a mim e será rejeitado. Todo aquele que se achega a Deus jamais será rejeitado. Mas para tal, precisamos permitir que o velho homem morra. E precisamos mortificar o eu com todas as suas concupiscências, com todas as suas idolatrias, com todas as suas avarezas, com todos os seus pensamentos vãos. E, infelizmente, dentro dos púlpitos ou nos púlpitos, não temos bebido da fonte pura. E isso tem escurecido o nosso entendimento. E Satanás se alegra com isso. E nós estamos a viver uma santidade comportamental. Achamos que ser santo é ter bom comportamento. Irmãos, bom comportamento é produto daquilo que você pode fazer. Mas o que Cristo está a pedir em nós não é produto, não é resultado. Cristo está a pedir a nós frutos. Por que frutos? Porque a árvore não come dos seus próprios frutos. Ela dá de comer a outros. Os frutos que a videira produz nos ramos, os ramos não os comem. É para benefício de outros. Só para terminar, irmãos, precisamos entender exatamente isso. O Ministério de Sustento Próprio é uma obra legal, bíblica, tem respaldo do Espírito de Profecia. Ela começou no movimento adventista pela própria irmã White, por meio do seu próprio filho.
quando chegou em nós, em 1898. Qual é a missão dela? Fazer aquilo que a linha regular não está a fazer. Foi levantada com que propósito? Levar a mensagem dos três anjos. E de lá virá a mensagem do quarto anjo e o alto clamor. Assim como foi no tempo de Cristo. Os apóstolos não estavam no templo quando receberam o batismo do Espírito Santo. Assim também será no fim da obra. Por isso é que a palavra de Deus nos diz: 12 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Meus irmãos, e isso está a acontecer dia a dia. A cada decisão que tomamos, quando somos tentados, citamos a palavra de Deus? Pois que está escrito: a palavra que vos digo, ela é vida e espírito. Você quer ter Espírito de Cristo? Quer ter, receber o Espírito Santo de Deus? Deus já te concedeu por meio da palavra. Pois que também está escrito: aquele que tem o Filho tem vida, e aquele que não tem o Filho não tem vida. E vida, a vida é eterna. O tempo é este, irmãos, de buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Exorto-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e despertemo-nos e permitamos que Cristo venha habitar em nós. Pois que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer naquilo que está escrito. Precisamos compreender que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, a fé de Jesus não está em nós. A fé de Jesus não é a nossa fé. A fé de Jesus é a fé do próprio Jesus. E o que Deus está nos a pedir é que tenhamos a fé do próprio Jesus. Como vamos ter a fé do próprio Jesus? Permitindo que o próprio Jesus venha habitar em nós. Quando ele vem habitar em nós, ele traz com ele a fé dele e traz com ele a obediência perfeita dos mandamentos de Deus. Logo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé, ou seja, pela confiança que esta palavra deposita em mim. Esta é a mensagem que precisa estar em nós. Não na Bíblia, na mesa de cabeceira, não na Bíblia, nas axilas, não. É na mente. Porque nós somos o templo do Espírito Santo, não é as paredes. Não, Senhor. Eles saíram e só saem cada vez mais do propósito para o qual foram levantados. O Senhor agora está a lidar individualmente com cada um. Até eles que lá estão na liderança também estão a precisar. O Senhor vai lá, que eles busquem para que Cristo habite neles. Irmãos, eu termino aqui com a seguinte citação.
Está escrito, 2 de Pedro, capítulo 1, leamos o versículo do 1, 2, 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, melhor, até o 4. Olha o que está escrito. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. De que nos deu as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Como é que ele nos deu essas coisas? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para glória e virtude. Para que nos chamou da glória? Para que ele nos chama para a sua glória e virtude? Para as quais nos concedeu. Mas nos deu para quê? Grandiosíssimas e preciosas promessas, para que através delas possássemos ser participantes de sua natureza divina. Havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da concupiscência. Irmãos, só conseguimos escapar da corrupção que há no mundo, seja dentro do movimento adventista, seja onde for, se formos participantes da natureza divina de Deus, por meio de Cristo habitando em nós. Só assim haverá esperança da glória. Que a graça de Deus, irmão, esteja com todos nós. E a comunhão com Deus e Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, guarda todos nós. E a paz de Cristo, que excede a todo o entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém.